Olá, pessoal! De todos os seres humanos que já viveram nesse mundo, o principal que existiu aqui foi Cristo Jesus, homem. Sim, porque ele nasceu aqui como homem e foi reconhecido como figura humana. Muitas pessoas testemunharam isso, foram testemunhos oculares, porque eles viram o Senhor Jesus aqui, conviveram com ele, conversaram com ele. O próprio Senhor Jesus os ensinou muitas das vezes. Então, isso é prova clara e perfeita de que o Senhor Jesus é o principal. Por que que ele é o principal? Existem muitos motivos e razões que fazem com que seja assim. Porque o Senhor Jesus é o principal, ou seja, ele é aquele que é o único mais importante para toda a humanidade, que vive sobre toda a face da terra. Então, esse é o fato. Ele é o principal. Isso significa o quê? Que todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI deveriam olhar para ele, deveriam manter os seus olhos fixos nele, sem dúvida alguma, porque quem faz isso reconhece que ele é o principal. E sendo ele o principal, todos os seres humanos estão, digamos assim, são dependentes dele, precisam dele. Ele é essencial para cada ser humano, porque ele é o principal. O Senhor Jesus é o principal e disso não há dúvida. Não há sombra de dúvida nisso. Então, as pessoas devem acreditar, confiar nisso, porque essa é a realidade literal, espiritual e imortal, digamos assim. É eterna. Essa é a verdade. O Senhor Jesus é o principal. Então, todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI devem entender isso de uma vez por todas. Porque em nenhuma das pessoas pode existir essa dúvida, essa incredulidade, essa rejeição em relação ao Senhor Jesus, como muitos hoje estão fazendo. Porque não reconheceram ainda que ele é o principal. E muitas pessoas hoje ficam buscando em outros homens, em outros deuses, em outros pessoas religiosas, digamos assim, alguém para olhar, para que seja o seu referencial. Mas essas pessoas são humanas como nós, estão sujeitos aos mesmos sentimentos, às mesmas fraquezas. Elas são pessoas mortais. Elas são sujeitas às mesmas coisas que nós estamos sujeitos. Então, entre os seres humanos de forma geral, não existe ninguém que seja o principal. O único que pode e sempre será o principal é Cristo Jesus. Então, cada pessoa deve reconhecer isso, deve entender isso, deve chegar a essa conclusão de que assim é. Porque ele de fato é o principal. Cristo Jesus. Ele é a esperança da glória. Ele é aquele de quem nós precisamos. Cada pessoa que está viva hoje no século XXI precisa dele. Ele é essencial, é fundamental, é decisivo, é importante demais. Não se pode negar isso. Ninguém pode negar isso. É preciso afirmar isso. Toda pessoa tem que afirmar isso. Toda pessoa precisa entender isso. Quem não entende isso está totalmente fora da realidade. Porque a realidade é Cristo Jesus é o principal. Então, se ele é o principal, o que cabe a você e a mim fazermos? Olharmos para ele. Estarmos nele. Se arrependermos e nos convertermos a ele, para que ele
em você e em mim seja o principal. E o nosso eu desapareça, o nosso orgulho, a nossa prepotência, a arrogância, a nossa incredulidade ou religiosidade se acaba quando cada pessoa reconhece que Cristo Jesus é o principal. Então, ele tem que estar no centro. Ou seja, nós temos que fazer dele a nossa centralidade. A nossa centralidade, a centralidade do homem, tem que girar em torno de Cristo Jesus. O corpo, a alma e o espírito da pessoa tem que entender isso, tem que viver isso, tem que estar cheio de toda a plenitude de Cristo Jesus, o principal. Então, nós devemos entender isso como seres humanos, comuns e normais, mortais. Temos que reconhecer isso antes de que possamos morrer. Porque se reconhecemos isso de verdade, com sinceridade de coração, com interesse de coração, com certeza vamos estar vivendo para o inteiro agrado do Senhor Jesus, que é o principal. Isso é algo importantíssimo para a vida de toda pessoa que está viva hoje no século XXI. Essa importância tem que ser reconhecida. E só pode ser reconhecida quando a humanidade entender que Cristo Jesus é o principal. Então, eu vou falar aqui algumas coisas a respeito disso. São 8 motivos aqui que mostram claramente que Cristo Jesus é o principal. E é claro que para se reconhecer de fato que Cristo Jesus é o principal, cada pessoa hoje tem que ler as Escrituras. Nas Escrituras existem muitos textos que mostram claramente que o Senhor Jesus é o principal. Então, ele é aquele para o qual cada pessoa hoje deve olhar. Mas olhar firmemente. E nunca se desviar o olhar dele. Mas fazer dele a sua esperança, a sua vida, fazer dele o seu sustento. A sua suficiência tem que vir dele, tem que estar nele. Então, as pessoas hoje têm que entender isso. E muito mais. Então, para que se tenha um entendimento a respeito disso, leia as Escrituras, que você vai encontrar os textos referentes que vão falar claramente para você entender que Cristo Jesus é o principal. Ele é o essencial para a sua vida. Não existe outro. Não se engane com o outro ou com outros. Não se engane, porque o único principal é Cristo Jesus, e isso sobre toda a face da terra, ou seja, sobre toda a humanidade. Para toda a humanidade hoje só existe um principal, é Cristo Jesus, sim. Então, existem, eu vou mostrar aqui para vocês 8 textos que falam, que dão razão ao fato de Cristo Jesus ser o principal. E eu espero que você leia esses textos, pegue as Escrituras e confira nesses textos que eu vou mostrar aqui, para que você saiba de uma vez por todas que quem é o principal é Cristo Jesus, e isso será para sempre. Então, no primeiro texto aqui, que eu vou ler assim, ó. Porque ele nasceu. Porque Cristo Jesus é o principal? Porque ele nasceu. Ele nasceu. Cristo Jesus nasceu. O fato dele ter nascido aqui, cheio de graça e de verdade, mostra que ele é o principal. E esse texto está no livro do profeta Isaías, capítulo 9, do versículo 6 e 7. Então, se você quer ver o
o texto que faz referência ao nascimento de Cristo Jesus, na profecia que iria se cumprir alguns tempos depois, então esse texto está no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Leia esse texto, pega as escrituras, leia esse texto que você vai comprovar isso. E aí você vai entender, você vai começar a entender que pelo fato dele ter nascido, ele se tornou o principal. E o segundo motivo é porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Por que Cristo Jesus é o principal? Porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Você já viu um pão descer do céu? Ou melhor, você já viu um pão vivo descer do céu? Não. Nem você e nem eu. Porque isso não aconteceu em nossa geração. Mas aconteceu lá no primeiro século. Esse é o fato claro e simples que mostra que o Senhor Jesus é o principal. Então, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Esse texto está no Evangelho segundo João, capítulo 6, do versículo 32 ao 35. Pegue as escrituras e leia esse texto, que está no Evangelho segundo João, capítulo 6, do versículo 32 ao 35. Quando você ler esse texto, você vai comprovar claramente que o Senhor Jesus é o principal, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. E aliás, nesse texto você vai ler, é o próprio Senhor Jesus falando a respeito disso. Então, se o Senhor Jesus, que é o principal, falou a respeito disso, então não tem mais dúvida. Ele é o principal. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Isso é um fato que aconteceu mesmo. Então, não tem como ter dúvida disso. Terceiro ponto aqui, ó. Por que Cristo Jesus é o principal? Porque ele é a principal pedra angular. Então, a principal pedra angular que existe é Cristo Jesus. Não há outro. Nenhuma outra pessoa em tempo algum se tornou pedra angular. Só Cristo Jesus é a principal pedra angular. Então, essa palavra aparece nesse texto que está aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Pegue as escrituras e leia esse texto. Está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 7, que vai dizer lá claramente que a principal pedra angular é Cristo Jesus. Isso é um fato que você deve entender, deve reconhecer, porque está escrito claramente isso. Não tem como ter dúvida. Então, mais uma vez, as Escrituras estão mostrando claramente que o principal é Cristo Jesus como a pedra angular, que ele é eleita e preciosa. É nessa pedra angular que a sua vida e a minha vida devem estar edificadas para que possa crescer como um santuário dedicado ao Senhor. Temos que estar ajustados nessa pedra. Essa pedra é uma pedra estável, que vai manter a sua vida e a minha vida estável. Então, Cristo Jesus é a principal pedra angular para qualquer pessoa que queira. Essa pedra angular, que é Cristo Jesus, está ao alcance de todos. Então, é necessário que as pessoas hoje entendam isso. Mais um motivo aqui, o quinto agora, ou melhor, o quarto. Porque o Senhor Jesus é o principal? Porque ele tem um nome que está acima de todo nome. Quando você nasceu, você foi batizado com um nome. Assim como eu também fui batizado com um nome. Cada pessoa tem um nome. Mas o Senhor Jesus, que é o principal, ele tem um nome que está acima de todo nome. Por isso, ele é o principal nome. O nome dele é o principal.
Ele em si é o principal. E esse texto está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Pegue as Escrituras e confira esse texto, que você vai ver claramente que o nome de Jesus está acima de todo nome. Ele é o principal nome. Então, esse nome é importantíssimo demais. É o principal entre todos os nomes que já existiram nesse mundo. Cristo Jesus é o principal. Então, esse texto está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Agora, mais um motivo aqui. Por que Cristo Jesus é o principal? Porque Ele é o único em que há salvação. Somente em Cristo Jesus a humanidade pode se salvar. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Apenas Cristo Jesus. Por isso, Ele é o principal. É isso que as pessoas precisam entender hoje claramente. Porque é simples demais entender isso. O texto que fala sobre isso é muito claro. Esse texto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Pegue as Escrituras e leia. É apenas um versículo simples. Você vai ler e vai entender na hora, porque é muito claro. E por ser muito claro, não deixa dúvida em você e em ninguém mais de que o Senhor Jesus é o principal nome, ou seja, Ele é o único em quem há salvação. Então esse texto está, como eu já falei, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. O sexto motivo, porque Cristo Jesus é o principal. Porque Ele é o soberano dos reis da terra. Quantos reis já existiram na história desse mundo? Foram milhares, em vários países do mundo. Até hoje ainda existe, no século XXI, existem alguns reis aí. Mas Cristo Jesus é o soberano dos reis da terra. Todos os reis da terra têm um soberano, que é Cristo Jesus. Isso mostra de forma evidente que Ele é o principal. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Isso é um fato importantíssimo que mostra claramente que Cristo Jesus é o principal. Mesmo que muitos reis não creiam nele ou acreditam em outros deuses, ou são politeístas, enfim, não importa isso. O que importa é que ele é o soberano dos reis da terra, sim. Isso é uma verdade literal. Então, não tem como ter dúvida disso. Esse texto está no livro de Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 5. Pegue as Escrituras, vá no livro de Apocalipse de João, leia lá no capítulo 1, versículo 5, que você vai ver essa verdade. É verdade. Cristo Jesus é o soberano dos reis da terra. Por isso, ele é o principal rei que existe. Não há outro rei que possa se comparar com ele em tempo algum. Essa é uma verdade simples. O sétimo motivo, porque o Senhor Jesus é o principal. Porque ele é o apóstolo e sumo sacerdote. Então, Cristo Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote, sim. Esses dois títulos, essas duas funções, ele realiza com responsabilidade e eficiência, até hoje. Então, isso mostra que ele é o principal. Ele é o principal apóstolo e ele é o principal sumo sacerdote, sim. As pessoas têm que entender isso hoje. Esse texto está na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Pegue as Escrituras e leia esse texto, que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1. E esse texto vai te mostrar claramente que Cristo Jesus é o principal como o apóstolo e sumo sacerdote.
Então, essa é a realidade, é a verdade, simples e pura. Não tem como ter dúvida disso. E o oitavo motivo aqui, porque o Senhor Jesus é o principal. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, isso mostra claramente que Ele é o principal. Não adianta confiar em homens, nem em príncipes, em quem não há salvação. Não faça isso em tempo algum. Você vai estar crendo ou acreditando ou confiando em alguém que não pode te salvar em tempo algum. O único que pode fazer isso de forma eficiente, eficaz, é Cristo Jesus. Ele é o principal. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Leia nas Escrituras, no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 16. Ele mesmo fala a respeito disso, se personificando como caminho, como a verdade, como a vida. De forma que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, Cristo Jesus é o principal sim. É o principal caminho, é a principal verdade, é a principal vida. É o principal pelo qual ninguém vai a Deus senão por Ele. Então, é isso que precisa ser entendido. Cristo Jesus é o principal sim. E esses textos que eu falei aqui, tudo que eu já falei aqui, já mostra claramente isso. É só você conferir. Confira nesses textos, leia, que você entender isso. E com esse entendimento, chegando a essa conclusão de que Cristo é o principal, o que você vai fazer? Você deve se arrepender e se converter sinceramente a Ele, para que Ele seja em sua vida o principal, para que Ele seja suficiente para você, para que Ele seja para você a esperança da glória. É isso que eu espero que aconteça com você, em nome do Senhor Jesus. Amém.